Olá, eu sou Luigi e tenho 18 anos. E quando este fato aconteceu comigo, eu tinha 16 anos. E juro por Deus que não é invenção. E tudo que será relatado aqui foi real. Bem, eu moro no interior de Minas Gerais, numa casa simples. Eu e os meus amigos estávamos fazendo uma caminhada. E isso era por volta de umas 9 horas da noite. Depois de uma boa prosa, enquanto caminhávamos, logo ouvimos choro de cachorro, como se alguém estivesse batendo naquele animal. Eu e o meu amigo fomos averiguar o que estava acontecendo. E então seguimos na direção daquele choro. Para ajudar o pobre animal, eu e o meu amigo pegamos pedra e um pedaço de pau. E na hora que entramos no meio do mato, eu juro por Deus que vi uma criatura enorme, com olhos brilhantes como de um cachorro, parado e estava devorando aquele pobre cãozinho. E ali, diante dos nossos olhos, aquela criatura estava comendo a cabeça do pobre cachorro. Quando aquele bicho viu a gente, aquela coisa começou a rosnar. Então, corremos o mais rápido que podemos para fora daquela mata. E quando já estávamos ali fora, começamos a ouvir uivos estridentes vindo de dentro da mata. Bem, quase infartamos nessa hora. Mas para nossa sorte, ali naquela estrada deserta, passava um homem com uma caminhonete. Acenamos para ele e ele nos deu uma carona para casa. Então, contamos toda a história para aquele homem. E eu e o meu amigo prometemos que se nós esbarrássemos de novo com aquela criatura, com certeza nós iríamos matá-lo. Na manhã do dia seguinte, voltamos até aquela mata para ver o cadáver do cão. Mas para nossa surpresa, o corpo daquele cachorro havia desaparecido. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Matheus, o mesmo garoto do relato do lobisomem comedor de corpos. Bem, dessa vez a fera voltou em busca da minha família, mas se arrependeu. Tudo começou quando meu tio percebeu que os bezerros estavam sumindo de forma misteriosa. E ele pensava que poderia ser um ladrão de gado. Mas a minha tia sabia que se tratava de algo sobrenatural. Pois ela sabia que essa fera atormentava a minha família por anos. Bem, um dia o meu tio chegou em casa nervoso, pois mais um bezerro havia sumido naquela noite. Então, ele chamou seus 2 filhos, que eram os meus primos, e disse a ele que nessa noite eles pegariam o ladrão. Pois se isso continuasse, logo seu gado acabaria. Bem, a minha tia aconselhou a deixar isso de lado. Mas o meu tio não deu ouvidos a ela. Então, o meu tio pegou a sua caminhonete
e partiu com os meus primos rumo do sítio. E assim, quando lá chegaram, se armaram com espingardas. E assim, esperaram a noite chegar. Ficaram ali de tocaia, esperando o ladrão aparecer. Mas logo, da escuridão da estrada, surge a luz de um caminhão. O meu tio e os meus primos logo se escondem, esperando alguém descer do caminhão. E quando o caminhão para e um homem desce, eles já ficaram em posição para atirar. E assim que o homem desceu do caminhão, ele logo começou a falar umas palavras incompreensíveis. E em seguida, ele se ajoelhou e começou a rolar e a se debater no chão. E logo, aquele homem virou uma fera preta e peluda. A coisa tinha os olhos vermelhos com um olhar ameaçador. O meu tio e os meus primos, assustados, começaram a atirar na criatura. E mesmo após tomar vários tiros, aquela criatura olhava para eles com um olhar de ódio. Aquela besta fera começou a urrar e em seguida correu mata dentro, desaparecendo na escuridão. O meu tio e os meus primos voltaram para casa para chamar a polícia. Mas quando a polícia chegou ali no sítio, até o caminhão havia desaparecido. Daquela noite em diante, os animais pararam de sumir. E hoje, a minha família vive em paz, e aquele lobisomem nunca mais apareceu para nos perturbar. Posso dizer para vocês que lobisomens existem, e são inteligentes. Porém, eu aconselho ninguém nunca tentar enfrentá-lo sozinho. E se algum de vocês algum dia se deparar com essa fera, eu aconselho que corram pelas suas vidas. Boa noite. Essa história que vou narrar aqui circula pela minha família há anos. E acreditem, é real. A minha tia-avó, antes de falecer, confessou tudo o que fez em vida ao meu tio, que era o seu sobrinho e pastor evangélico. A minha tia-avó, que chamarei aqui de Maria, quando jovem, era uma mulher muito visionária. Estava sempre investindo em seu futuro, pois tinha o sonho de se tornar uma cantora. E talento ela sempre teve de sobra. Mas eram tempos difíceis, e as mulheres eram muito menos beneficiadas do que os homens, em praticamente tudo. E quando ela fez 18 anos, apareceu um homem em sua casa. Ele se dizia empresário e a prometeu uma carreira na música. Ela aceitou a proposta do tal rapaz e foi com ele para Belo Horizonte. E mais tarde, ela foi descobrir que esse homem era um cafetão. E logo a minha avó foi parar em uma casa de prostituição. E com o decorrer do tempo, ela passou por vários atos de humilhação e crueldade naquele lugar. A sua dívida era enorme com os donos da casa, pois eles cobravam das meretrizes até a estadia, fora comida, roupa, maquiagem, etc. Bem, era uma dívida infinita, que por mais que as garotas ali se prostituíssem, jamais conseguiriam pagar.
E ela sempre orava todas as noites, pedindo para aquilo acabar. Mas segundo a mesma, Deus nunca ouviu as suas orações. Um certo dia, a minha tia-avó conversava com outras mulheres que se prostituíam ali. E todas elas se queixavam do tipo de vida que levavam. E foi quando uma das mulheres disse que não tinham para onde ir. E somente Deus poderia ajudá-las. Ela pediu para ter fé, porque se Deus quisesse, elas sairiam desta vida. E foi quando a minha tia-avó, muito revoltada, logo disse: "Eu já estou cansada de orar e não resolver nada. E agora eu vou passar a orar para o diabo. Quem sabe, assim, diferente desse Deus, ele nos escuta." As mulheres que estavam ali repreenderam a Maria e fizeram o sinal da cruz. Naquela mesma noite, a Maria teve um sonho com um rapaz alto, bonito e muito elegante. O mesmo dizia que poderia ser o seu protetor e que tudo dependeria dela. A Maria perguntou o que era ele, e ele disse que era o diabo, mas não estava ali para lhe causar mal. Porém, muito pelo contrário. Mas em troca, ele só queria a sua devoção e reconhecimento. A Maria aceitou, e logo aquele rapaz revelou que era um sonho. Mas se ela quisesse saber se a proposta era real, ela deveria dizer bom dia para a primeira pessoa que ela visse quando acordasse. E então, ela deveria perguntar a essa pessoa se ela sonhou com o uísque. A pessoa então responderia que sim, que sonhou com o uísque. E também sonhou que a Maria dava uma festa, e nessa festa havia muita bebida. Bem, quando a Maria acordou, ela logo se lembrou de todo o sonho. E a primeira pessoa que ela viu quando abriu os olhos foi a senhora da casa, a cafetina. Ela chamava a Maria e pedia para ela se preparar, pois a noite daquele dia seria muito especial, pois muitos convidados importantes estariam ali. A Maria logo se lembrou do sonho, mas achou que era besteira de sua cabeça. Mas mesmo assim, perguntou se a cafetina havia sonhado com o uísque. Bem, e para a surpresa da Maria, a mulher respondeu que sim. Ela disse que estava em uma festa, e essa festa ocorria em uma mansão. E disse também que a Maria era a dona da mansão, e que ali na festa havia muito uísque para os convidados. Bem, a Maria achou aquilo muito estranho, mas não se convenceu totalmente. E naquela mesma noite, ela tinha um cliente que era um rapaz muito bonito e elegante, que por sinal parecia o mesmo homem do sonho da noite passada. O rapaz era muito rico. Ele pagou os donos da casa pela Maria, e assim ele a teve por toda a noite. E foi a primeira vez que ela se apaixonou por um cliente. E aquele rapaz também dizia estar apaixonado por ela. E o mesmo a levou embora daquele lugar. E assim, pagou todas as dívidas que ela tinha com os cafetões. Bem, o tempo se passou e os dois logo se casaram. Maria conseguiu realizar o seu sonho de entrar para o mundo da música. A mesma gravou alguns discos e até se apresentou em Nova York. Ela morava em uma mansão e tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. O seu marido era um completo cavalheiro.
porém muito misterioso. O mesmo tinha certos hábitos estranhos. Um deles era nunca ir à missa com a Maria. Ele sempre a esperava do lado de fora da igreja. E a Maria nunca havia se tocado de verdade que havia feito um pacto com o demônio. Bem, 10 anos se passaram, e o seu marido disse que estava na hora deles terem um filho. A Maria concordou e assim ela ficou grávida. E durante a gravidez, o seu marido chegou até ela e revelou a verdade que ela já sabia. Porém, ela nunca quis enxergar os fatos. Ele disse que o diabo havia feito uma proposta há 10 anos atrás. Ele a deu tudo e pediu apenas a sua devoção em troca. Mas ela foi uma tremenda traidora, pois em todo esse tempo ela só prestou adoração a outro Deus. O mesmo Deus que nunca a ouviu, nem mesmo quando ela mais precisou. E logo após ele dizer isso, a ficha de Maria caiu. E ela percebeu que aquele homem era o mesmo homem que ela havia visto no sonho há 10 anos atrás. Ou seja, ele era um mensageiro do diabo. Ele disse que a Maria teria uma segunda chance se ela sacrificasse o seu filho para o diabo e assim o pedisse perdão. E também demonstrasse gratidão por tudo que ele a deu. A Maria se negou a entregar o próprio filho e mandou seu marido ir embora. Ele simplesmente virou as costas e a partir dali ela nunca mais o viu. O filho de Maria nasceu morto e deformado. Ele parecia um demônio quando nasceu. Dizem as enfermeiras que até chifre a criança tinha. Dias depois, a Maria descobriu estar com uma doença grave e veio a falecer 3 meses depois. Mas antes de falecer, ela conseguiu reencontrar sua família, seus pais e irmãos. E então, ela confessou toda essa história ao seu sobrinho que era pastor de uma igreja evangélica. Ela usou todo o dinheiro que havia ganhado no tratamento de sua doença, mas no final de nada adiantou. Boa noite. Este relato se passou comigo na cidade de Bragança Paulista. Bem, eu não me lembro bem o ano, mas creio que foi por volta de 1980. Na época, eu era mãe solteira e o meu filho tinha apenas 5 anos de idade. Eu morava em um bairro muito tranquilo, mas ao mesmo tempo muito deserto. Em uma noite muito fria, eu sou acordada com a Súcubus latindo muito à noite. Súcubus era o nome da minha cadelinha Pinscher. Eu olhei pela janela da casa que ficava de frente para o jardim e pelo portão que era de grade, dava para ver um alvoroço de cães na rua. A minha rua era muito escura devido à pouca iluminação da época e sempre existia 1 ou 2 postes na rua que não funcionavam muito bem. E eu vi que no meio daquele alvoroço de cães havia um homem. Ele era negro e parecia ter por volta de uns 30 anos de idade. Eu achei que era algum bêbado
mas logo percebi que ele estava ferido. E eu, mesmo com muito medo, eu decidi ir lá fora ajudar o homem. Bem, ele estava muito ferido. Então o peguei e o trouxe para dentro da minha casa. Sim, eu sou muito louca para fazer isso, estando sozinha em casa com uma criança, em um bairro deserto. A minha cadelinha não parava de latir nenhum minuto para aquele homem. Ele estava um pouco consciente. Então, eu pedi que ele permanecesse acordado, que eu, por ser enfermeira, faria alguns procedimentos médicos nele, e em seguida chamaria uma ambulância. Nessa hora, ele tentou se levantar e disse que eu não podia chamar ambulância nenhuma, que ele já iria embora. Então, eu prometi que não chamaria, mas ele deveria ficar para que eu cuidasse dos seus ferimentos. Bem, consegui estabilizá-lo, e ele permaneceu por alguns dias na minha casa se recuperando. Ele foi recuperando bem à medida que os dias foram passando. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer. A minha cachorrinha, que apesar de ser pinche, era dócil. Porém, ela foi ficando arisca e agressiva. E ela também não chegava nem perto do homem. E se ele se aproximava, ela corria. Achei que deveria ser ciúmes de mim. E os cães da rua também passaram a se aglomerarem na porta da minha casa. E como eu tentava achar uma explicação para tudo, eu pensei que deveria ser pelo fato da súcubus estar no cio, o que fazia muito sentido. Bem, o homem se chamava Mael. Foi isso que ele me disse. Mas como ele não tinha documentos, eu não sabia de fato o seu nome. Ele me pediu para ficar por mais alguns dias na minha casa, porque uns homens maus haviam invadido a casa dele e matado a sua família. E ele foi o único que conseguiu escapar, mesmo após levar vários tiros. Eu disse que ele tinha que chamar a polícia e informar todo o caso. Daí, ele disse que não podia fazer isso, pois os responsáveis por aquilo eram bem maiores do que a própria polícia. Eu, muito assustada com tudo aquilo, continuei abrigando o homem na minha casa, pois no meu íntimo eu sabia que ele não faria mal nem a mim e nem ao meu filho. E com o tempo, ele pegou uma amizade muito forte com o meu filho Douglas. Confesso que no íntimo, eu até passei a considerar a possibilidade de me aproximar e conhecê-lo melhor. E quem sabe, até ter algo mais a sério com ele. Afinal, o meu filho já tinha um grande afeto por ele. Até houve uma ocasião que dançamos junto à música do The Police, Every Break You Take. A minha filha Incubus, aquela cadelinha endiabrada, não suportava nem ouvir a voz do Mael. Mas eu achei que com o tempo ela logo se acostumaria. O meu filho adorava histórias de terror, e o Mael sempre contava essas histórias para ele, e de especial as histórias de lobisomem que o meu filho Douglas amava. O Mael me advertiu a não falar para ninguém que ele estava ali na minha casa, pois se os seus inimigos descobrissem, tanto ele quanto eu estaríamos em sérios apuros. Bem, eu acreditava nele, e mantinha tudo aquilo em segredo. E nem para fora de casa o Mael saía. Certa tarde, eu estava molhando as plantas do jardim, e dois homens de roupas sociais negras se aproximou do portão de grade, me cumprimentaram educadamente e me perguntaram se por acaso eu não havia visto um certo sujeito. E em seguida foram dando as características do Mael. Naquele momento, um frio me subia a espinha,
pois o meu sexto sentido me avisou que, apesar de educados, aqueles 2 homens não eram boas pessoas. Então, eu, mesmo nervosa, tentei disfarçar o nervosismo e disse que nunca vi aquele sujeito. O meu filho, que estava próximo a mim, brincando com a água da mangueira, olhou para os homens e disse de uma forma bem ingênua e inocente: "Ah, esse aí é um lobisomem." Eu deixei escapar uma risada, pois o meu filho, vez ou outra, sempre dava uma dessas. Dizia coisas sem sentido, mas os homens não esboçaram emoção. Apenas se entreolharam e saíram sem dizer uma palavra. Quando eles foram embora, eu ainda brinquei com o meu filho, dizendo que ele estava muito impressionado com essas coisas de lobisomem. Naquele momento, o Mael estava no banho. Então, eu terminei de molhar as plantas e entrei para dentro de casa, e até esqueci o assunto. Era um domingo, e naquele dia eu estava de folga. Então, eu vi um pouco de TV, e por volta das 23 horas eu fui colocar o Douglas para dormir, e acabei dormindo junto com ele. E por volta de 2 ou 3 da manhã, eu escuto alguém pular o portão de grade, e a súcubus latindo lá fora. Me levantei e procurei o Mael, mas não o encontrei. E logo ouvi um disparo de arma de fogo bem baixinho, como se tivesse abafado com algum tipo de silenciador. E a súcubus deu um latido baixo e depois ela não latiu mais. Eu sabia no meu íntimo que haviam matado a minha cadelinha. E quando eu pensei em correr para proteger o meu filho, um forte chute arromba a porta da sala. E aqueles 2 homens de preto, que mais cedo estavam no meu portão, agora haviam invadido a minha casa. Um deles me mandaram ficar em silêncio, e se eu corresse ele atirava. Ele veio na minha direção e me arrastou pelos cabelos até o quarto onde estava o meu filho, e me perguntou calmamente onde estava o homem que eu estava mantendo em casa. Eu dizia que não sabia, mas a cada vez que eu dizia o que eles não queriam ouvir, o homem me socava e o meu filho estava apavorado gritando, enquanto o outro homem permaneceu apenas imóvel, bloqueando a porta do quarto. Ele sempre me perguntava a mesma coisa: onde estava o homem? E eu sempre negava, porque de fato eu não sabia mesmo. Mas a cada vez que eu dizia não saber, ele me agredia com um soco. Então, ele apontou a arma para o meu filho e disse que era a última vez que ele perguntaria. Então eu, apavorada, disse que ele deveria estar escondido em algum lugar na casa. E rapidamente, o Mael apareceu atacando o homem que estava na porta do quarto. E ferozmente o Mael o atacava. Eu percebi que havia algo de diferente nele. E à medida que ele agredia o homem, o socando, rosnando e mordendo ele, o seu corpo ia mudando de forma. Aos poucos, pelos cresciam em suas mãos, braços e pernas. Os seus olhos mudaram para um tom amarelado e as suas orelhas cresciam. Mael, mesmo tendo por volta de 1,75 m de altura, e o homem que estava na porta parecia uma geladeira de tão grande. Mesmo assim, o Mael batia muito nele, sem dar muitas chances de defesa para o homem que só apanhava. O outro homem de preto que outrora me batia descarregava a sua arma nas costas do Mael, e só assim ele foi perdendo as forças, e o homem que outrora apanhava
pegou Mael pelo pescoço, se levantou e girou o pescoço do Mael, assim o quebrando. O meu filho só gritava apavorado. E o homem que havia atirado no Mael mandou que eu calasse o Douglas, ou atiraria na cabeça dele. Corri e tapei a boca do meu filho. O homem que atirou no Mael mantinha a arma apontada para o meu filho e eu. E o outro que estava na porta do quarto disse que já estava tudo limpo. Mas o que tinha a arma apontada para mim falou que não podia deixar pistas. Então o outro retrucou dizendo que era apenas uma mulher e uma criança. Mas o que estava armado disse que não se importava. Então o homem que retrucava com o que mantinha a arma apontada para mim sacou a sua arma e colocou na cabeça do amigo. E disse que se ele atirasse em nós, o próximo tiro seria na cabeça dele. O que estava com a arma apontada para mim deu uma risada de canto, guardou a sua arma e assim os dois foram embora dali. Eu mal conseguia me levantar, mas logo chamei a polícia. Os policiais chegaram e uma investigação foi feita, mas a polícia não tem nem pista dos autores daquele crime. Quanto ao Mael, ele foi enterrado como indigente, pois não localizaram os seus parentes e ninguém o conhecia. Eu me lembrei das palavras do Mael, que os inimigos dele estavam acima da polícia. Então eu me mudei daquela casa. Entreguei o meu filho para o pai dele criar, pois estava sem condições psicológicas. Desenvolvi síndrome do pânico e várias outras doenças psicológicas. Mas com o tempo eu fui me tratando com um psiquiatra e hoje eu posso dizer que estou bem. O meu filho também superou tudo aquilo e hoje é um homem casado que me dá muito orgulho. Eu sei que não estou louca, porque além de ter o meu filho que confirma toda a história, eu também tenho certeza que aqueles homens pertenciam a essa maldita organização chamada Descobre, que somente fui ter conhecimento dessa organização por meio do Elite Oculta. Boa noite. Eu tinha 10 anos de idade e estava morando com os meus pais em uma antiga casa numa cidade ao norte do Rio Grande do Sul. A minha irmã e eu dividíamos um quarto. O quarto tinha 2 portas e uma janela. Uma porta que saía para a varanda e uma que ia para a sala de estar, e a janela que dava para o quintal da casa. O quintal era muito grande, com várias árvores frutíferas, que faziam uma grande sombra, tanto de dia quanto à noite. Essa janela também era muito grande, então a luz da lua sempre iluminava bem o nosso quarto. E como a porta que ia para o corredor ficava aberta, também iluminava um pouco. Uma noite, lá pelas 2 da manhã, eu acordei e vi uma mulher que eu pensei ser a minha mãe. Ela pulava do quintal para o meu quarto pela janela. Eu não consegui ver o seu rosto, mas ela tinha um cabelo bem vermelho e uma pele verde esbranquiçada e parecia um réptil. Eu sentei na cama e perguntei: "Mãe, você está bem?" E como eu havia acabado de acordar e estava muito sonolento, pensei por um breve momento que fosse ela. Então, a mulher se virou para a porta do meu quarto e me encarou. Não era a minha mãe. O rosto da mulher tinha um brilho verde, e eu podia sentir a maldade que vinha dela.
E sendo uma típica criança de 10 anos, eu comecei a gritar o mais alto que eu podia, acordando a casa inteira. Em um súbito momento, eu a vi se rastejando como uma cobra e saindo pela janela de volta para o quintal. E em seguida, eu escuto meu pai correndo pelo corredor. E por uns 2 segundos, eu ainda vi aquela cauda imensa de serpente saindo esguiando pela janela. Eu estava tão assustado que estava histérico. Aquilo realmente assustou a minha família, já que eu era a criança mais quieta e calma de toda a família. A partir daquela noite, sempre às 2 da manhã, eu acordava para ver a mulher cobra. E apesar de nunca mais falar com ela, ela sempre virava para mim e vinha na minha direção, mostrando a sua língua enorme e partida como a de um réptil. E então eu começava a gritar. A coisa ficou tão ruim que o meu pai não conseguia me deixar sozinho em casa. E nós acabamos nos mudando daquela casa depois de 2 meses. E foi a única vez que eu vi o meu pai assustado. 17 anos depois, o meu pai me revela o fato que fez ele mudar daquela casa. Foi quando ele estava na rede no quintal à noite, e quando olhou para cima do pé de siriguela, ele viu uma cobra muito grande lá no tronco da árvore. E essa cobra tinha a cabeça e os braços de uma mulher. Então, no outro dia mesmo, o meu pai já providenciou a mudança daquele lugar pavoroso. Boa noite. Eu trabalho para uma empresa de segurança privada, que presta serviços terceirizados para empresas como Prosseguir, Secop e outras. Recebemos treinamento para muita coisa: combate corpo a corpo, combate armado, situações de emergência, escolta e tudo mais. Mas nenhum treinamento que eu pudesse ter me prepararia para o que estava por vir. Bem, às vezes, simplesmente não existe explicação no natural para as coisas. E algumas vezes, elas simplesmente acontecem. E você precisa aprender a lidar com as coisas. Bem, em 2004, eu recebi da empresa uma ordem de serviço para fazer a segurança pessoal de um senhor no interior do Maranhão. E, na verdade, eu iria acompanhá-lo. Iria de Teresina, no estado do Piauí, até a cidade de Açailândia, no Maranhão. O trabalho era fazer a escolta e a segurança pessoal do senhor. Cuidar de sua segurança por 3 dias, até que o pessoal da Polícia Civil aparecesse para pegá-lo, para a troca de guarda. A operação era para cuidar da segurança de um senhor que estava no programa de proteção à testemunha. Mas para trocar essa segurança, sem chamar a atenção, ao invés de policiais, iríamos viajar somente eu, esse senhor e o motorista que era policial. Bem, me apresentei às 6 da noite. O sol caía e já era o crepúsculo, quando um carro preto com 2 homens chegaram no pátio do shopping de Teresina. Apenas entrei, me identifiquei logo e partimos. Bem, já se passavam das 9 da noite, e quando estávamos no meio da estrada, e depois de muito tempo em silêncio, eu decidi falar com o senhor a quem eu protegia.
Perguntei o seu nome e idade. E ficamos ali conversando até que o assunto veio à tona. O motorista, no meio da conversa, perguntou: Severino, por que você não conta pro rapaz o motivo pelo que você está tendo que sair de suas terras? Eu acho que ele vai gostar de saber do que se trata. O homem riu meio de canto de olho e me contou a história mais incrível que eu já ouvi. Bem, era a coisa mais absurda e incrível que uma pessoa poderia ouvir. E ele contou o seguinte: Rapaz, eu estava na minha casa no interior de Demerval Lobão. Bem, lá eu crio umas cabeças de gado, galinhas e essas coisas, ou pelo menos criava. Bem, acontece que mudou para a roça, na frente da minha casa, um rapaz que dizia que era de Piratins. Ele não tinha animal nenhum, mas tinha muitas posses. O rapaz tinha 2 carros, uma moto e um monte de coisas, e era bem de vida. Só que em uma noite eu estava caçando nas matas ali perto, quando ouvi uma mulher gritar por ajuda. Bem, eu já estava me preparando para descer da espera, quando vi a mulher sair correndo do mato e um bichão preto, peludo, pulou em cima dela. Aquela coisa a arrastava para dentro do mato novamente. Bem, não podia fazer nada e fiquei quieto, só observando. Aquela coisa era como um macaco grande, com cara de cachorro. E eu não consegui ver nitidamente os detalhes, mas aquilo parecia muito um cachorro. Bem, eu com muito medo subi em uma árvore e decidi ficar ali em cima até o dia amanhecer. E alguns minutos depois, eu vi aquela coisa saindo do mato com a boca toda ensanguentada. Aquilo parou na árvore abaixo de mim. E então aquela coisa virou gente. E assim saiu nu, andando pelo mato. E para o meu desespero, eu pude observar que era o meu vizinho. Aquele homem que havia acabado de se mudar para a frente da minha roça. Fiz o sinal da cruz e fingi que não vi nada. Mas no outro dia, eu o denunciei para a polícia. Mas parece que os policiais não levaram muito a sério. Mas mesmo assim, eu fui até a delegacia e relatei todo o caso, tudo o que eu havia visto. E não adiantou de nada, pois nem mesmo o delegado me levou a sério. Mas parece que aquele homem tinha informantes dentro da polícia, porque no dia seguinte ele sabia que eu havia o entregado. Então ele bateu na porta da minha casa para tomar satisfação comigo. Tranquei as portas e janelas e liguei para a polícia. Os policiais chegaram e perguntaram àquele senhor o que ele estava fazendo em minha propriedade. E disseram também que não era para ninguém agredir ninguém, pois se isso acontecesse, todos nós iríamos ser presos. Bem, quando anoiteceu, eu fiquei olhando para a casa do vizinho da frente. E novamente eu vi ele sair nu, correndo para dentro do mato. E na mesma hora, eu percebi que aquilo não era coisa boa, e muito menos deste mundo. Voltei para casa, peguei as minhas coisas, a minha arma, tranquei as portas e subi num pé de caju que eu tinha nos fundos da minha casa.
pois tudo aquilo já estava estranho demais para o meu gosto. Pois mesmo tendo denunciado que aquela coisa havia matado uma mulher dentro da mata, a polícia nem fez questão de ir investigar. Não entendi o porquê. Bem, foi questão de uns 40 minutos e eu vi aquela coisa sair do mato. E pela serra, aquilo veio correndo e pulou com tudo na porta da minha casa. Como eu havia deixado a luz do alpendre acesa, eu pude ver nitidamente aquela coisa. Bem, a criatura era como um cachorro, uma mistura de cachorro e macaco. Porém, aquilo era muito grande, com olhos grandes e amarelos, e eram acesos, iguais a de um gato do mato. Bem, eu tenho certeza que a coisa era um lobisomem. Certeza absoluta. A criatura começou a arranhar a parede e dar porrada nas portas e janelas. A fera tinha tanta raiva e eu sabia que se eu fosse atirar, seria para matar a coisa. Porque se eu errasse, quem morreria seria eu. Bem, fiquei de cima do pé de caju, olhando para aquilo. E minutos depois, eu vi aquele bicho virar gente. Um monte de pelos caiu no chão. E uma pele grossa, parecendo sebo, foi saindo do seu corpo. Bem, aquele senhor estava de pé na porta de minha casa. Ele dava porradas na porta e gritava pelo meu nome. E ficou fazendo isso por horas. Severino, sai daí, homem safado. Eu sei que tu tá escondendo aí dentro. Sai, ou vai ser pior pra você. Vamos acertar a conta aqui igual macho. Cabra safado, me entregando pra polícia. Quero saber se você é homem de falar isso na minha frente. Quero saber também por que tu tá se metendo em assunto que não é da sua conta. Ou você sai e vem esclarecer as coisas aqui comigo, ou eu vou soprar e derrubar sua casa. Eu tremia tanto que até balançava o cajueiro. Mas mesmo assim, tomei coragem e engatilhei uma bala. E posso jurar que aquele homem parecia ter ouvido daquela distância eu engatilhar uma bala. O desgramado se virou na minha direção e no susto eu disparei bem na cabeça do homem. Mas para minha surpresa, a bala não entrou fundo. E ao invés de gritar e correr como uma pessoa normal, aquele homem começou a urrar como um cachorro e uivar muito alto. E ali, à minha frente, diante dos meus olhos, ele virou bicho de novo. E assim, veio correndo em direção do pé de caju que ficava do lado da casa, quase nos fundos. Ele dava porrada na árvore e mordia o tronco. Saltava com muito ódio, tentando me pegar. O meu medo foi tanto que eu não consegui nem gritar por ajuda. E mesmo se eu gritasse, o vizinho que eu tinha mais próximo de mim era aquele homem. O restante dos meus vizinhos ficava no mínimo a 500 metros da minha casa. Bem, a minha única reação foi ficar lá em cima, parado, olhando aquela coisa. A criatura parou e sentou no chão igual um cachorro. E daí, falou com uma voz mais grossa ainda do que ele tinha, e parecia o diabo falando. Ele disse que se eu não descesse, ele subiria para me matar. Bem, eu fiquei calado só olhando. Aquele demônio não satisfeito voltou para a minha casa e destruiu
tudo que havia dentro de casa. Ele destroçou tudo que tinha lá, até não sobrar mais nada. E depois saiu correndo para dentro da mata. Mas mesmo assim, eu não desci da árvore. No dia seguinte, eu fui na delegacia para fazer um BO. Mas quando cheguei lá, aquele meu vizinho louco da frente que se transformava em fera já estava preso na delegacia. Ele tinha sido encontrado todo ensanguentado, com uma marca de tiro no rosto, parado nu, em frente à casa de uma senhora de idade que morava a 1 quilômetro da minha roça. A polícia havia feito uma ronda pela mata e então encontrou o corpo de uma mulher todo dilacerado. E quando os policiais interrogaram o homem, ele acabou assumindo o crime. Bem, na frente daquela aberração, eu contei todo o meu depoimento para a polícia. E aquele homem começou a se agitar e a gritar dizendo que não havia bala no mundo que dava conta dele, e que não importava para onde eu fosse, pois assim que ele saísse da prisão, ele me mataria. Bem, vocês conhecem como é o Brasil, né? Apesar do homem ter confessado o crime, a polícia não encontrou nenhuma prova que ligasse ele à morte daquela moça na mata. E então, ele responderia julgamento em liberdade. Bem, eu, escutando toda a história daquele caipira, e do meu ponto de vista como segurança, aquilo só poderia ser uma mentira absurda. Mas aí, antes mesmo de eu falar qualquer coisa, o motorista que era policial falou: "Rapaz, parece mentira, né? Mas o negócio é o seguinte. A polícia mais tarde descobriu que esse homem que o Severino diz que é lobisomem é procurado pela polícia por 46 homicídios. E numa ocorrência em Fortaleza, ele resistiu a 8 disparos de calibre 12. E o relatório da polícia disse que se tratava de uma besta humanoide, que havia inclusive saído do gaiolão onde colocamos os presos do camburão. Bem, eu fiquei assustado de como a polícia tratava as coisas. Mas segundo esse motorista, o senhor Severino foi o único civil que conheceu esse senhor lobisomem e sobreviveu para contar a história. E por isso, ele está apto para fazer parte do programa de proteção à testemunha. Pelo menos até o dia do julgamento daquela besta fera. Boa noite. Eu fui criado por ciganos, mesmo não sendo cigano de nascença. E entre eles, aprendi muitas coisas. E por conta dessa vida de me mudar e viajar muito, e pegar qualquer emprego que me oferecessem, foi aí que uma certa vez eu passei por algo absurdo, que se eu mesmo não tivesse vivido, eu não acreditaria. Bem, e essa experiência é que eu vou contar aqui. Eu estava nas proximidades da cidade de Corrente dos Matões, cuidando de um rebanho de bois para um fazendeiro. Na comitiva, havia comigo mais 2 peões para ajudar, pois eram muitas cabeças de gado e só um vaqueiro não daria conta do serviço. Deste modo, era até mais seguro.
e me dava até um pouco mais de tranquilidade para o serviço. Bem, chegamos na fazenda, na região, por volta de 7 da noite, com o gado do fazendeiro. Levamos o gado para o curral e fomos até o alpendre da casa grande para recebermos do fazendeiro o pagamento devido pelo trabalho. E após receber o pagamento, saímos e montamos no cavalo. O fazendeiro nos indicou uma estalagem na cidade vizinha para podermos descansar. Bem, ele dizia ser um bom lugar e com um preço muito bom. Ele disse que deveríamos dizer que éramos funcionários dele, pois assim a dona da estalagem nos daria um bom desconto. Bem, o meu cavalo era um grande cavalo de 4 de milha, que havia ganhado há 2 anos em uma aposta nas bandas da Serra Talhada, e por isso era de longe o mais rápido dos cavalos, e fui praticamente o primeiro a chegar na localidade que o fazendeiro apontou. Bem, eram quase 9 da noite quando eu cheguei. A estalagem ficava bem no meio da cidade. Era um casarão grande, onde com certeza há anos atrás teria sido uma dessas casas grandes de algum barão. E agora se tornaria uma pousada para os estrangeiros e uma espécie de boteco para os bêbados da cidade. Bem, a conversa no boteco não era outra. Todos só falavam de uma criatura que havia atacado fulano, e o ciclano havia atirado nele. Outros homens retrucavam, dizendo que para matar lobisomem era somente com bala de prata. Eu já cheguei no boteco que ficava na parte de baixo da estalagem, falando que isso de bala de prata era coisa de gente doida. Os homens ficaram me olhando enquanto eu expliquei para todos ali. Não é isso de bala de prata não, minha gente. Das duas uma. Ou esses cabras estão mentindo, ou são ruins de mira. Pra matar esse tal lobisomem de vocês, só precisa meter uma bala no meio da cabeça do bicho. Ou então pode encher o peito da criatura de bala, que uma hora mais cedo ou mais tarde a coisa cai. Um dos homens ali se irritou com os meus comentários, e ele disse que era fácil para mim falar essas coisas, pois eu nunca tinha visto uma dessas criaturas, e que se eu era homem mesmo, eu deveria ir no sítio da Dona Maria Rosa, que lá o bicho aparecia era quase toda noite, e que o delegado da cidade estava pagando uma recompensa em dinheiro para o corajoso que matasse o lobisomem. Bem, este negócio de recompensa por coisa ou por alguma pessoa era normal na década de 80, e nos confins do Nordeste então era mais normal ainda. Foi aquele alvoroço só. Os vaqueiros que me acompanhavam chegaram e viram aquela discussão. Os nervos dos homens estavam à flor da pele. Parece que o álcool acabava tirando todo mundo do sério. A dona da estalagem ficava olhando para todos ali, enquanto os homens se exaltavam cada vez mais. E no meio dessa briga, eu me apresentei e apresentei os meus colegas, como sendo vaqueiros do neto do gado. Ela se apressou em nos levar a um quarto, pois a noite, segundo ela, seria um favor que ela devia ao fazendeiro. Agradeci a ela cordialmente, pedi desculpas pela bagunça e saí para apanhar as minhas coisas no cavalo. Os homens ainda brigavam por conta do tal lobisomem.
Só que agora eles diziam saber de quem se tratava e falaram até que o homem morava numa cabana perto do sítio, aonde o bicho sempre era visto. Bem, para parar com a discussão entre os homens, eu decidi me pronunciar. Disse a eles que eu mesmo daria um fim nessa criatura. Contei a eles que na manhã do dia seguinte eu procuraria o delegado para me apresentar e receber instruções para caçar o bicho e dar um fim na criatura. Bem, o dia nem tinha nascido direito. Acordei naquela manhã mais cedo que o galo da roça. Desci da minha acomodação, passando pelo corredor, e fui direto para o boteco na parte de baixo, pois eu sabia que poderia tomar um café quentinho e comer um beiju, ou algo para forrar o estômago. E quando cheguei lá na parte de baixo, eu dei de cara com um homem alto e muito bem vestido, com um uniforme verde musgo, e era nitidamente o delegado da cidade. E eu já até sabia do que se tratava. Me sentei num banco na beira do grande balcão e pedi um café. E o delegado já foi logo falando. Me disseram que você é o cabra macho bom de caça. É mesmo? As pessoas aqui falam muito. Bem, eu não quero saber seu nome nem nada disso. Só quero te avisar que a recompensa é boa sim. Mas se você morrer aqui, será enterrado aqui mesmo, sem aviso a parentes, sem velório e sem nada disso. Você só vai morrer e pronto. O homem falava enquanto mexia o seu café com leite numa dessas xícaras que estavam em cima do balcão. Expliquei a ele que eu não tinha família e que não daria o meu nome a ele nem se ele pedisse. Bem, eu não quis ser hostil, mas eu nunca me dei bem com homens de lei, pois era este mesmo que eu não me dobraria. Recebi do delegado, meio que a contragosto, algumas informações sobre como o lobisomem era e onde ele mais aparecia. O delegado contava que muitas pessoas tinham sido perseguidas, e algumas que foram atacadas e até morreram. E isso era um caso que pendurava há muito tempo, e que ele não sabia mais o que fazer, e que por isso ele mesmo estava oferecendo a recompensa. Ele me contou que o local onde esse dito lobisomem mais aparecia era no sítio de uma senhora ali próximo. E as pessoas chamavam esse sítio de Dona Maria Rosa. E que todos desconfiavam de um senhor que morava ali próximo às terras dela, pois todos da cidade diziam que esse dito homem tinha pacto com o tinhoso e que ele virava bicho. E assim, todos tinham medo do homem lhes fazerem mal. Bem, a partir dessas informações, eu já tinha um rumo por onde começar. Peguei o meu cavalo e passei numa mercearia na cidade para comprar mantimentos. E por onde eu passava, as pessoas ficavam observando eu e o meu cavalo. Algumas se benziam e outras aplaudiam, e alguns homens até cuspiam no chão. Mas nenhum deles tinham a coragem que eu tinha de ir atrás do lobisomem. Bem, cheguei nas terras de Dona Maria Rosa por volta de 9 da manhã. E a imagem era de algo absurdo. A casa estava toda bagunçada. As portas no chão, janelas e paredes totalmente arranhadas. Marcas de tiros nas paredes e um odor horrível de carne podre dentro da casa. Fui entrando e verificando os quartos, um a um,
mas não tinha muita coisa. Camas reviradas e algumas imagens de santos quebradas. E chegando na cozinha, eu vi uma pilha de carcaças de animais. Ovelhas, bezerros, cães, gatos, galinhas e restos até de pessoas. Eu entendi naquele momento que aquele local se tratava sim do esconderijo, ou então do matadouro do lobisomem. E era ali que a criatura ficava durante as suas transformações. Fui caminhando pelas terras e não muito longe dali eu vi uma cabana no meio do mato e dava para ver uma fumaça que indicava que havia alguém ali. Bem, fui caminhando devagar e quando cheguei, o que encontrei me deixou bem admirado. Era uma cabana de taipa e palha, com portas de madeira. E na frente da cabana, uma fogueira assava um pedaço grande de carne. E na porta, uma imagem de Santa Kali. E para quem não sabe, Kali é uma santa comum entre os povos romani, o que hoje as pessoas chamam de ciganos. Então, aquilo me indicava que eu seria bem-vindo, e de fato eu fui. Fiquei ali por alguns minutos, até que de dentro do mato saiu um homem meio esguio, pele morena, meio castigada pelo sol, que se intitulava o dono da cabana ali. Perguntei a ele sobre o bicho e como ele vivia ali perto sem ser atacado ou incomodado. O senhor se sentou próximo ao fogo, acendeu um cigarro de palha e começou a me contar que havia coisas que nem ele sabia explicar, mas que Kali cuidava dele e que ele respeitava toda a vida, e que sempre durante a noite ele se trancava naquela frágil cabana e rezava para que Yama, o deus da morte, cuidasse para que a morte dele não fosse naquela situação. Aquela história não me convenceu, mas ficamos por isso mesmo. E passamos o dia contando histórias e experiências sobre os nossos povos. Confesso que aprendi muito com ele naquele dia. Bem, a noite se apresentava. O homem me convidou para entrar, mas eu recusei. Contei a ele que tinha sido mandado para matar um lobisomem. Ele então se aproximou de mim e fez uma reza. Me lembro bem pouco do que se tratava, mas se não me engano, era uma reza para a deusa Kali na língua romani. E no final da oração, eu respondi amém e saí dali. Uma sensação terrível tomou conta de mim. Ouvi alguns sons estalando na mata, como se alguém corresse por perto. Alguns barulhos mais estranhos correram pelos meus ouvidos. Era como um galope alto de algo muito pesado. Quando cheguei de fato na casa, o meu cavalo não estava mais lá. Gritei e chamei por ele, mas ele não me dava sinais de estar por perto. E se estivesse por perto, significava que ele não poderia vir. Subi numa árvore na frente da casa e coloquei a minha mochila dentro de uma rede num galho que não ficava muito alto e nem muito baixo. E assim, aquilo que estivesse me perseguindo, seja lá o que fosse, iria deduzir que a mochila era eu. Bem, para caçar lobisomem, primeiro de tudo, você tem que ter juízo. Juízo de saber que nunca vai sair para caçar algo assim.
mas se for o caso, procure fazer algo para chamar a atenção da criatura. Coisas como cães, galinhas, cavalos, ovelhas são ideais. Bem, no meu caso, naquele dia eu não tinha nada disso. Então, eu coloquei a minha mochila à vista para que a criatura olhasse e pensasse se tratar de mim. Também é necessário que leve consigo uma arma de fogo potente. De preferência uma pistola automática ou rifles de calibre 36 para cima. Por precaução, leve sempre uma faca, para o caso da arma não funcionar. Ah, e também não se esqueça de pedir a proteção divina. Seja você católico, umbandista ou satanista, tanto faz, porém sempre peça proteção. Bem, eram quase 10 da noite. Eu subi no telhado do alpendre da casa com meu rifle e deitei ali, pois para mim o lobisomem viria na direção da cabana. Cabana essa que estava o homem que eu acabara de conhecer. Mas para minha surpresa, tudo lá estava quieto. E da direção oposta veio correndo um vulto negro que atacou a minha mochila na árvore. Era algo negro de mais ou menos 2 metros de altura. Mas aquilo passou tão rápido que nem mesmo eu disparando eu não acertei nada. E nem consegui ver as suas feições. Bem, eu ouvi quando aquilo rosnou para mim de algum lugar no mato. Fiquei ali quieto, torcendo para não ser visto. E assim, poder ter uma oportunidade de atirar de novo. E vi quando um par de olhos amarelos acenderam no mato, olhando bem na minha direção. Engatilhei mais uma bala e disparei de novo. E dessa vez eu acertei a criatura, que mesmo ferida veio correndo na minha direção, que em vez de pular em cima de mim, se jogou contra a viga de madeira que segurava aquela parte do telhado onde eu estava, e assim me fazendo cair de barriga no chão. Na queda, acabei machucando a perna, pois um peado de madeira entrou na minha coxa, me fazendo sangrar e agonizar enquanto gritava de dor. Na minha frente, a criatura se levantava do chão depois do impacto. Bem, agora sim, com o brilho da lua cheia e sem correr, eu podia ver a visão do inferno em minha frente. Aquele bicho fazia um som grave e contínuo, como um rosnado para dentro. A respiração ofegante e os dentes do lado da boca saltados para fora. As orelhas de pé e o corpo todo peludo, com marcas de arranhões no peitoral. Pois aquilo não se comportava como um animal. Pois aquele animal ali era muito esperto e parecia gostar de me ver rastejar. E essa minha teoria se confirmou quando aquela coisa abriu a sua enorme boca e, entre alguns grunhidos e latidos, aquela coisa falou. Eu posso jurar que aquela criatura falou. Só que além de ser baixo e de eu não estar bem, eu não consigo me lembrar direito o que aquela criatura disse. Só sei que era alguma coisa como não gostar de gente de fora se metendo na cidade dele. Bem, eu estava me arrastando para dentro da casa,
onde eu havia deixado, do lado de dentro, uma escopeta calibre 12, justamente para um momento como esse. Mas quando eu estava quase conseguindo alcançar a arma, a criatura me agarrou pelo ferimento, me fazendo gritar e chorar de dor. A minha visão embaçou e eu senti o beijo da morte em meus lábios. Então, aquele bicho cravou seus dentes em minha perna. Para a minha sorte, o velho cigano que morava ali perto ouve os disparos e os meus gritos e todo aquele alvoroço. Então ele acabou vindo em meu encalço. Há uns 10 minutos ele já estava atrás da casa, esperando uma oportunidade para surpreender a criatura. Vi quando ele pegava a escopeta que estava encostada na porta. Rapidamente ele apontou e deu 2 disparos. E a criatura caiu dura bem do meu lado. O seu instinto de me matar era tanto que aquela coisa praticamente morta ainda tentou abocanhar o meu rosto. Mas graças ao velho cigano, aquilo não teve êxito. Os meus ferimentos foram tratados com ervas e chás por quase 15 dias pelo velho cigano. Como agradecimento, eu dei o meu cavalo para ele. E quando cheguei na cidade, fui direto para o gabinete do delegado para contar-lhe sobre o que havia acontecido. Mas o maldito não acreditou em mim. Então, acabamos voltando para o local. O cigano havia queimado o corpo do homem que virava bicho antes que eu pudesse ver. Ele disse que assim, o local não ficaria contaminado com a energia ruim do velho lobisomem. Bem, depois do testemunho do velho cigano e de vários dias a cidade sem ataques de lobisomem, foi que o delegado acreditou na minha versão da história. E então ele me pagou pela caçada. Saí daquela cidade no mesmo dia, pois daquele lugar eu não quero mais nada além de dinheiro. E as lembranças dali que eu tenho até hoje são as piores possíveis. Quando ia embora, eu passei pela fazenda e vi que o velho fazendeiro parecia não estar lá. Bem, eu desci na fazenda e o procurei, para ver se ele me dava algum emprego de levar gado, ou seja lá o que precisasse para outro lugar. Mas os funcionários da fazenda diziam que o fazendeiro já havia sumido há mais ou menos um mês e que ninguém nunca mais tinha o visto, e que a última pessoa que viu ele foi um capataz que o encontrou caminhando no pasto rumo à mata fechada, numa noite de lua cheia, e que depois disso ele não voltou mais para casa. Bem, este é o meu relato, e é real. Boa noite.